Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá, hoje a gente vai decifrar a história de Rondônia contada pelas suas artérias, pode-se dizer assim. Pelas artérias, gostei da analogia. Sim, vamos seguir os caminhos que definem o estado. Primeiro, a BR-364, a rodovia que meio que dita onde as pessoas vivem, onde prosperam. Uhum. Depois, o Rio Madeira, que é a hidrovia, né? Funciona como um grande canal de exportação, levando a riqueza do estado para o mundo. Exato. E, por fim, aquelas gigantescas linhas de transmissão que levam a energia de Rondônia para o resto do Brasil. O nosso material de base é o caderno 10 do projeto Alero Turbo, que mergulha na população, na economia e na nova geografia rondoniense. E a nossa missão aqui, né, é entender a lógica por trás dos dados, é ver como eles constroem um retrato de um dos estados mais dinâmicos da Amazônia. Exato. Vamos entender isso a fundo. Para começar, vamos olhar para as pessoas. O censo de 2022 nos diz que Rondônia tem cerca de 1.580.000 habitantes. Isso. O que coloca o estado como o terceiro mais populoso da região norte, fica atrás só dos gigantes Pará e Amazonas. Mas, assim, o número bruto esconde uma peculiaridade, não é? Esconde, e muito. E aqui já está o primeiro dado que, sabe, quebra expectativas. A gente pensa na Amazônia como aqueles vastos espaços vazios. Sim, a imagem clássica. Em grande parte é isso mesmo. Mas quando a gente olha a densidade demográfica, que é o número de pessoas por quilômetro quadrado, Rondônia surpreende. E como surpreende? A média é de 6,6 habitantes por quilômetro quadrado. Pode não parecer muito, mas é a maior densidade de toda a região norte. Nossa, a maior, então, proporcionalmente é o estado mais apertado da Amazônia? O mais apertado da Amazônia, essa é a imagem perfeita. E por que isso acontece? O território não é pequeno. Não é pequeno, mas é bem menor que os vizinhos Pará e Amazonas. O segredo está na distribuição. A população ela não se espalhou por aí. Entendi. Ela se concentrou de uma forma muito, muito intensa ao longo de uma única rodovia, que criou um corredor de desenvolvimento no meio da floresta. E esse corredor é o eixo da BR-364. Exatamente. Então a BR-364 é mais que uma estrada, ela é a espinha dorsal do estado. A artéria principal, como a gente falou no começo. É ao centro de tudo. As maiores cidades, as mais importantes, nasceram e cresceram ali nas margens. A capital, Porto Velho, e os grandes polos do interior, como o de Paraná, Ariquemes, Cacoal, Vilhena. E isso é um legado direto da colonização, né? Totalmente. Legado dos projetos dos anos 70, 80, que usaram a rodovia como vetor de ocupação. É tão marcante que se torna um ponto-chave de análise. A vida e a economia de Rondônia giram em torno da BR-364, e não de eixos mais antigos, como as margens do rio Guaporé, por exemplo. O asfalto redesenhou o mapa. O asfalto redesenhou o mapa da ocupação humana. Fica muito claro que, para entender Rondônia, a gente precisa entender a BR-364. Agora, essa concentração de gente ao longo da rodovia precisa de um motor econômico para se sustentar. E que motor, hein? Que motor! Os dados sobre o agronegócio são, assim, impressionantes. São de outra escala. O agronegócio é, sem dúvida, o carro-chefe da economia. E dentro dele, a pecuária bovina é a protagonista absoluta. Absoluta. Para se ter uma ideia, o rebanho tem mais de 17 milhões de cabeças. É mais de 10 vezes a população humana do estado. Caramba! Então tem mais boi do que gente. E com muita folga. 10 bois para cada habitante, praticamente. É uma imagem poderosa. Mas, em termos de economia, o que realmente faz essa pecuária ser tão especial? É só o volume? O volume é muito importante, claro, mas o verdadeiro diferencial, o detalhe de ouro mesmo, é o status sanitário. Rondônia é reconhecida internacionalmente como uma área livre de febre aftosa sem vacinação. Ah, o sem vacinação. Esse sem vacinação é o que abre as portas dos mercados mais exigentes e lucrativos do mundo, como Japão, Coreia do Sul. É um atestado de excelência. Isso é fascinante. Mas qual o risco disso? Manter um rebanho de 17 milhões de cabeças livre da doença sem vacinar. Nossa, parece uma operação de segurança biológica gigantesca. E é um esforço monumental.
Envolve um controle de fronteira super rigoroso, principalmente com a Bolívia, sistemas de rastreabilidade, uma vigilância constante. Qualquer deslize. Qualquer deslize pode custar bilhões e fechar mercados por anos. É uma aposta de altíssimo risco, mas de altíssima recompensa. E até agora, Rondônia tem sido um modelo de sucesso. Ok, então, além da carne, que é a estrela, os grãos também estão ganhando cada vez mais espaço, né? Soja, milho. O material aponta para uma região específica, o Cone Sul. Isso mesmo, a região de Vilhena, lá no extremo sul, se tornou grande celeiro de grãos de Rondônia. O bioma lá já é de transição, com áreas de cerrado, o que favorece muito a sojicultura mecanizada. E com a produção em alta surge o próximo desafio: escoamento. Como tirar toneladas e toneladas de grãos de dentro da Amazônia para o mundo? E é aí que entra a nossa segunda artéria. O Rio Madeira. Exatamente. A produção de grãos de Rondônia e também do oeste do Mato Grosso encontrou na hidrovia do Madeira sua rota para o oceano. O sistema é bem engenhoso. Como funciona? Os caminhões levam a soja pela BR-364 até os terminais portuários em Porto Velho. De lá, a carga vai para enormes comboios de balsas que descem o rio até portos maiores em Itacoatiara, no Amazonas, ou Santarém, no Pará. E de lá para o mundo. De lá para a China, para a Europa. E essa rota tem um nome estratégico, certo? O tal do Arco Norte. Sim, e é importante entender o que isso significa. A ideia do Arco Norte é criar um supercorredor de exportação usando os rios e portos da Bacia Amazônica. O objetivo é fugir dos portos do Sul e Sudeste, imagino? Exatamente. Evitar que a produção do centro do Brasil precise fazer aquela viagem caríssima e longuíssima de caminhão até os portos congestionados de Santos ou Paranaguá. É uma mudança de paradigma, sabe? Uma mudança na logística nacional. Isso. E Rondônia, com o porto de Porto Velho, é uma peça central nesse quebra-cabeça. Entendi. Mas a economia de Rondônia não vive só de boi e soja, né? O material destaca algumas produções que são, tipo, a cara da região. Sim, e são pontos que mostram a diversidade local. A cidade de Cacoal, por exemplo, é a capital do café. Café na Amazônia. E o foco lá é na variedade Conilon, um café mais robusto, muito usado na indústria de solúveis. É uma cultura que está na raiz da colonização de muitas famílias ali. E a outra identidade regional vem da água, é isso? Vem da água, mas de um jeito super tecnológico. Ariquemes, no Vale do Jamari, se transformou no maior polo produtor de peixes nativos em cativeiro do Brasil. E a estrela absoluta é o tambaqui. Tambaqui. E não é uma produção pequena, não. Ariquemes é para o tambaqui o que a Noruega é para o salmão. Guardadas as proporções. Eles desenvolveram uma tecnologia impressionante de piscicultura. E quem já comeu uma costela de tambaqui na brasa sabe que o esforço vale a pena. Com certeza. É um produto amazônico que está conquistando o país. E falando em alimentar essa máquina gigantesca do agronegócio, com rebanhos de 17 milhões de cabeças e lavouras se expandindo, precisa de muita energia. E isso nos leva direto para as duas gigantes do Rio Madeira. Santo Antônio e Jirau. Exato. Formaram Rondônia num dos grandes produtores de energia hidrelétrica do país. E aí tem um fato interessante, né? Tem um fato que é super contraintuitivo e que pouca gente sabe. A capacidade de geração dessas duas usinas é muito, mas muito superior ao consumo de todo o estado de Rondônia. Uau, então Rondônia basicamente exporta energia para o Sudeste? Eu imagino que a maioria das pessoas em São Paulo ou no Rio não faz ideia de que parte da luz na casa delas vem de usinas no coração da Amazônia. Mas é exatamente isso que acontece. Rondônia é um grande exportador de energia. O excedente gigantesco produzido no Rio Madeira é injetado no Sistema Interligado Nacional, o SIN. E viaja por milhares de quilômetros pelas linhas de transmissão, os linhões, até os grandes centros consumidores do Sudeste e Centro-Oeste. É a nossa terceira grande artéria. Interessante. E essa modernização toda, com hidrelétricas, portos, agronegócio de ponta, isso também se reflete em como o Estado é visto e organizado? Parece que até o mapa mudou recentemente. Mudou. Uma mudança sutil, mas bem significativa que o IBGE promoveu em 2017. É o tipo de atualização que mostra como a geografia acompanha a realidade, sabe?
E que mudou exatamente? Aqueles termos antigos, mesorregião e microrregião, que a gente aprendeu na escola, foram aposentados. A estrutura agora é mais simples e funcional. E como ficou? Agora, Rondônia está dividida em só duas grandes regiões geográficas intermediárias, a de Porto Velho e a de Ji-Paraná. Ah, simplificou bastante. Muito. Basicamente, o IBGE reconheceu que essas duas cidades funcionam como polos que articulam dezenas de municípios ao redor, seja na saúde, educação, comércio. Então, por exemplo... Pro-Rayames, que fica ao norte, está na área de influência de Porto Velho. Já Vilhena, lá no Cone Sul, se reporta à região intermediária de Ji-Paraná, que é vista como o coração de Rondônia, pela localização central. Ok, a gente passou por muita coisa. Se fosse para guardar as ideias-chave que definem Rondônia hoje, a partir do material do professor Lessa, quais seriam? Bom, acho que o primeiro ponto é o paradoxo demográfico. Rondônia não é o mais populoso, mas é o mais denso da região norte, com quase todo mundo vivendo ao longo da BR-364. Certo. Segundo ponto, a economia. Uma potência do agronegócio. A imagem dos 17 milhões de bois é forte, mas o detalhe crucial é o status livre de aftosa sem vacinação. Exato. E somado a isso, a ascensão da soja no sul do estado, que consolidou a importância da hidrovia do Madeira e do Porto de Porto Velho como peça-chave do Arco Norte. Não dá para esquecer das joias locais. O café Conilon de Cacoal e, principalmente, o tambaqui de Ariquemes, o maior polo de piscicultura nativa do Brasil. E, por fim, a energia. Rondônia como um grande exportador de energia limpa para o resto do país, graças às usinas do Madeira. E, claro, o mapa atualizado com as duas grandes regiões, Porto Velho e Ji-Paraná. E tem outros detalhes interessantes que ajudam a compor esse quadro todo, né? Sim, alguns fatos rápidos que são ótimos para entender a dinâmica. A inauguração da Ponte do Abuná, em 2021, que finalmente ligou Rondônia ao Acre por terra firme, Acabando com a balsa. acabando com aquela travessia histórica. A China como principal parceiro comercial, comprando volumes enormes de carne e soja. A influência cultural fortíssima dos migrantes do sul do país, especialmente no interior. O chimarrão na Amazônia. O chimarrão e os CTGs é comum, e os apelidos. Ji-Paraná, o coração de Rondônia, e Vilhena, o portal da Amazônia. Então, no fim das contas, a história de Rondônia que os dados nos contam é uma de eixos e conexões. A BR-364 conectando as pessoas, o Rio Madeira conectando a produção ao mundo e as linhas de energia conectando o estado ao resto do Brasil. É a história de um estado construído por essas artérias, que definem seu poder e também seus desafios. E isso levanta uma questão importante para reflexão, que vai além dos dados, né? Com certeza. O material nos mostra um estado em plena e acelerada transformação, buscando equilibrar essa expansão econômica avassaladora do agronegócio com sua identidade e suas responsabilidades como parte da Amazônia. E a reflexão seria: Um ponto a se ponderar é como esses vetores todos, a pecuária, a soja, a energia, a logística, as questões ambientais, indígenas, como tudo isso vai pautar os futuros debates e os desafios legislativos na própria Assembleia Legislativa. O futuro de Rondônia vai ser decidido no equilíbrio entre essas forças. um pensamento final excelente para guiar nossa reflexão. Concluímos aqui nossa análise do caderno de estudos do projeto Alero Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa. A mensagem final que fica é poderosa. Este conhecimento não serve só para uma avaliação, mas é a base para entender e, eventualmente, servir bem ao povo deste estado. E, citando a mensagem do próprio professor que encerra o caderno, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Acredite, estude